Aqui é o professor Bruno, diretamente do IET BPM Sede, e a aula de hoje sobre heterodoxologia será sobre os Mormons. Hoje, na nossa aula de heterodoxologia, você da nossa turma aqui do IET BPM, vamos falar um pouco sobre os Mormons, também conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas toda boa teologia começa pela Bíblia. Vamos ler um versículo, na verdade, vamos ler 2 versículos da Palavra de Deus que estão registrados na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Assim está escrito no texto sagrado: Mas, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa maldito ou amaldiçoado. Então, os Mormons, mais conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é um movimento religioso fundado por Joseph Smith Jr., americano, tá? Que teve uma visão, tá? Uma suposta visão do anjo Moroni. Nesta suposta visão, Joseph Smith ele relata que o anjo Moroni apareceu, tá? Dizendo que havia passado ali pelas partes da América, né? E tinha ali deixado tábuas de ouro, tá? Registrando textos sagrados, tá? E que Joseph Smith, né, ele teria pego estas tábuas, né, esses textos sagrados, naquelas tábuas douradas, e teria traduzido, tá? A tradução destas tábuas sagradas, né, que o anjo Moroni supostamente revelou para Joseph Smith Jr., deram origem ao livro sagrado dos Mormons, que é chamado o Livro de Mormon, que na sua introdução, nas suas páginas principais, tem a seguinte afirmação: o outro testamento de Jesus Cristo. Assim está afirmado ali no Livro de Mormon, tá? Então, primeiro, percebemos que a origem desse movimento religioso, dessa seita, tá, que contém heresias que contradizem a palavra de Deus, é uma origem baseada numa visão de Joseph Smith Jr., que supostamente teria visto um anjo chamado Moroni, que o apresentou a esses textos supostamente sagrados, que, após a tradução, deram origem ao livro Mormon. Então, pode perceber que há algo de incomum nas seitas, né? Se você vê no Adventismo, no sétimo dia, tem aquela questão das visões de Ellen G. White. Se você vê nas Testemunhas de Jeová, você tem aquelas questões de marcar a volta de Jesus, então, de Jesus Cristo não ser Deus. Então, sempre posições que vão contrariar o texto bíblico, que vão tentar tirar os pilares que sustentam a fé cristã, ou seja, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre o homem, a verdade sobre o céu, sobre o inferno. As seitas heresias, elas vão sempre tentar ir contra esses pilares, essas doutrinas principais da fé cristã, para contradizê-las, para dizer que essas doutrinas estão erradas. Assim nós identificamos as seitas heresias, que são movimentos contrários aos ensinos da Bíblia e às doutrinas principais que fundamentam o cristianismo. Então, o mormonismo é de origem americana. O seu fundador chama-se Joseph Smith Jr., que, após suposta revelação, traduz o livro Mormon, que é o texto sagrado deles. Mas precisamos entender que o apóstolo Paulo é bem taxativo, é bem claro, e ele afirma: olha, se nós, ou um anjo do céu, descer e anunciar algo diferente do que está registrado
no texto sagrado, o que nós falamos, você desconsidere. Essa pessoa está amaldiçoada. É o texto sagrado que diz. Essa pessoa está totalmente fora do que está escrito no texto. Então, vamos analisar então as principais doutrinas mormons, tá? Então, aqui nós temos estamos trabalhando o livro de Seitas Heresias do Raimundo de Oliveira, a capinha mais antiga, a capinha verde, tem a capinha preta e agora a capinha branca, tá? É um livro muito vendido. Então, vamos ver aqui o que eles ensinam sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre o casamento, tá? Então, nosso estudo ele se baseia em origem do movimento, tá? Fundador do movimento, principais ensinamentos do movimento e a refutação bíblica, que é o que nós temos que saber. Jesus falou, João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é a base de todo o nosso ensino e de toda a nossa crença. Então, vamos ver como os mormons interpretam algumas das principais doutrinas bíblicas. Primeiro, sobre Deus. Aqui no livro do Raimundo de Oliveira, na página 112, nós temos assim, agora, citando Brian Young, um dos líderes mormon, na revista Discursos, volume 1, página 50 e 51. Ouvi agora, ó habitantes da terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Quando nosso pai chegou ao jardim do Éden, entrou nele com um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma de suas esposas. Ele ajudou a organizar o mundo. Ele é Miguel, arcanjo, ancião de dias, acerca de quem os santos homens têm escrito e falado dele. Nosso Pai e nosso Deus, e o único Deus com quem devemos lidar. Palavras de Brian Young na revista Discursos, volume 1, páginas 50 e 51. Bom, a citação de Brian Young aqui, na revista Mormon, diz que Deus tinha corpo e esposas, ou seja, retrata um Deus corpóreo, de carne e osso, e retrata um Deus polígamo, coisa que a Bíblia não afirma. A Bíblia diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, João capítulo 4, que Deus é espírito. Deus é espírito, não pode ter carne e osso, tá? Então a afirmação de esposas e que tinham um corpo já vai totalmente contra o ensino bíblico. Então essa é uma das doutrinas mormons. Segunda, a Bíblia, citando ainda aqui o Raimundo de Oliveira, tá? Retirado do livro Quem são os Mormons, página 11. Livro de Mormon, Doutrinas e Pactos, a Pérola de Grande Preço. A Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens. Então, eles não entendem a Bíblia Sagrada como a inspirada palavra de Deus. Então, eles afirmam que a Bíblia Sagrada tem erros, porque teria sido escrito por homens, que teria corrompido o ensino de Deus. Porém, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nós vemos Paulo falar para Timóteo, toda escritura sagrada é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para ensinar o homem em justiça. Pedro fala que homens de Deus, inspirados por Deus, profetizaram, escreveram a palavra de Deus. Então, o ensinamento do Mormon vai totalmente contra o que a própria Bíblia afirma sobre si mesma. Terceiro, Jesus. O que os Mormons afirmam sobre Jesus? Diz aqui, revista Discursos, página 1. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. E Brian Young, Wife, número 19, página 384. Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta e as irmãs de Lázaro, as suas esposas pluralistas. Maria Madalena, a outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um de seus casamentos. Brian Young, Wife, número 19, página 384. Então, Brian Young vai insinuar um Jesus que não foi gerado pelo poder do Espírito Santo, como a Bíblia Sagrada diz,
lá em Lucas, quando o anjo fala para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, ou seja, o nascimento gerado pelo Espírito Santo. E ele vai dizer que Jesus foi polígamo, Jesus tinha mulheres. Primeiro, a noiva de Jesus é a igreja, por isso que Jesus não casou, porque a sua noiva é a igreja. Se ele tivesse casado, ele estaria rompendo um compromisso com a igreja, a sua noiva, que será realizado o casamento nas bodas do Cordeiro. Então, essa afirmação de Brian Young, de Jesus ter esse tipo de relacionamento, é completamente fora do texto bíblico, que vai de encontro à palavra de Deus. Então, mais um ensinamento errôneo. Por último aqui, vamos falar sobre o casamento. O que os mormons ensinam sobre o casamento? Então, nós temos aqui Quem são os Mormons, a revista, página 13. Olha o que diz aqui. O matrimônio, na teologia de Mormon, é um contrato sagrado ordenado divinamente, sob a autoridade do sacerdote. Um homem e uma mulher são casados não somente para essa vida, como marido e esposa legais, mas também para a eternidade. Então, na teologia Mormon, o casamento ele é algo que é para a eternidade, algo que vai para além da vida presente. Só que nós lemos na Bíblia que Jesus falando ali com os fariseus, com os saduceus, aquela questão que os saduceus falam: olha, nós tivemos irmãos, e aí o primeiro morreu e não deixou descendência, a lei diz que teria que o segundo casar para gerar descendência, e até o sétimo, todos casaram com a mesma mulher, todos morreram. Como é que vai ser no céu? De quem ela será esposa? Aí Jesus fala para os saduceus sobre a ressurreição. No céu não se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos. Então Jesus afirma que no céu o nível de relacionamento será diferente do nível de relacionamento que tem aqui na terra. Diferente. Então não vai ter essa relação conjugal. Tá? Então a afirmação normal de casamento ele vai continuar pós-morte e seguir a eternidade não tem base no texto bíblico. Não tem sustentação. Claro, a sustentação deles é o livro de Mormon. Porém, nós sabemos que a palavra de Deus é o que é a nossa orientação, é o que é a nossa base. Por isso, nós rejeitamos esses ensinos e refutamos através do texto bíblico, através do texto sagrado. Então, vemos que Joseph Smith Jr., baseado numa suposta visão de um anjo chamado Moroni, a partir de um texto escrito supostamente em tábuas de ouro, ele traduz e forma o livro sagrado dos Mormons chamado Livro de Mormon. E que a doutrina dos Mormons ela vai de encontro, ela vai contra as principais doutrinas bíblicas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre o casamento. Então, ele não tem uma base bíblica para poder afirmar os seus ensinamentos. Por isso, visto que estes ensinos vão contra o texto sagrado, o texto bíblico, nós refutamos, nós não reconhecemos e afirmamos que esses ensinamentos são ensinamentos heréticos, ensinamentos que não condizem com o texto sagrado. Então, que você possa ler o material, que você possa ler as referências bíblicas, que você possa compreender de forma melhor essa questão de como funciona a doutrina Mormon, como funciona a teologia Mormon, e que você possa ter uma base bíblica para refutar estes tipos de ensinamento. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.